Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e também versículo 26. Essas palavras do Cristo nos dão mais uma vez a certeza de que Deus jamais abandona os seus filhos, pois de tempos em tempos traz meios e recursos pelos quais a humanidade pode se renovar à luz dos ensinamentos das leis divinas. Jesus deixou claro que viria outro para dar continuidade às verdades que ele esclareceu, da mesma maneira que ele próprio veio fazer para com as leis trazidas por Moisés e pelos profetas. Para tanto, isso não quer dizer que Moisés, tampouco o próprio Jesus, tenha deixado de abordar toda a lei divina, mas implica que, cada um deles ao seu período histórico, não foram compreendidos totalmente. Lutar para que o povo ignorante e bárbaro aprenda sobre justiça foi a missão de Moisés. E quanto tempo levou para que a humanidade se familiarizasse um pouco com a ideia? A Jesus foi delegada a missão do amor. Mais de 2000 anos depois e ainda estamos aprendendo sobre esse amor, lentamente. Ora, Deus nos ajude, ainda estamos aprendendo sobre a lição anterior, da justiça. Essa reflexão inicial, no entanto, nos ajuda a lembrar que toda a verdade que sai do véu da ignorância e apresenta sua sintonia com as leis divinas leva tempo para ser assimilada pelos homens. É assim que o Consolador prometido por Jesus já se apresentou através do Espírito de verdade, ou parafraseando, através das verdades que os Espíritos vieram nos esclarecer. A doutrina espírita teve a alegria de abrir espaço à espiritualidade para que se criasse uma base de estudos pela qual a realidade espiritual pôde vir à tona, trazendo consigo respostas para a vida e para a morte que antes só podíamos especular. O reconforto do advento do Espírito de verdade dá significado e justiça aos sofrimentos, valor e mérito nas provações mais árduas, redenção racional aos arrependidos e oportunidades infinitas de conseguir essa renovação. Os Espíritos vêm provar que o fim associado à morte não é senão uma transição, e também que o tão temido inferno jamais será eterno ou sequer um lugar físico. Mas tanto ele quanto o céu são estados de consciência que podemos evitar ou alcançar de acordo com o nosso próprio esforço. Conhecendo o Espiritismo, nos deparamos com um consolo inegável, aos que se sentem injustiçados principalmente, pois podem compreender que a dor de hoje tem sua razão e sua necessidade. Todavia, é importante pararmos para refletir que o Cristo não prometeu um Salvador, que viria para nos afastar dos males ou para nos levar diretamente para o céu, nos livrando de nossos pecados. Não, ele prometeu alguém que traria consolação. Ou seja, que nos ajudaria a passar pelas provas e expiações que este planeta promete, não fazendo tudo por nós, em nosso lugar, mas nos ensinando e nos auxiliando para que sejamos capazes e conscientes para que por si próprios possamos fazer a nossa parte, transformando a nossa vida. É neste sentido que esse Espírito ficará para sempre conosco, pois quando aprendemos seus ensinamentos, eles passam a ficar eternamente
como uma parte da nossa consciência. Ora, é dessa mesma maneira que o Cristo jamais nos abandonou, pois suas lições seguem vivas nos corações que creem nele. Assim, esse capítulo vem nos revelar que o Espiritismo foi a primeira doutrina a desvendar verdades que até então estavam subentendidas dentro do próprio livro sagrado que chamamos Bíblia. Ler a Bíblia depois de estudar Espiritismo é uma leitura muito diferente, pois fica muito evidente o tempo todo a presença da realidade espiritual e energética nas ações do Cristo e dos apóstolos. A mediunidade está explícita em muitas passagens, como a transfiguração no Monte Tabor, ou no dia de Pentecostes, ou na ressurreição de Jesus, entre tantas outras. Onde quero chegar é na ideia de que a verdade esteve sempre ali, mesmo nas tantas metáforas ensinadas por Jesus. Mas era preciso maturidade e novos olhos para enxergar mais claramente essas verdades, para entender mais profundamente o que foi falado naquele tempo. Certamente, mais à frente, novas verdades também se apresentarão para a humanidade, expandindo e esclarecendo ainda mais as lições de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, e de qualquer outro princípio religioso que cumpra a sua função de religar o homem a Deus e a sua obra. Rogamos a Deus, no entanto, que estejamos preparados para receber essas dádivas sem preconceitos ou amarras mundanas, e com o máximo de entendimento possível sobre as leis até agora. Quiçá, lá na frente não precisemos de alguém para nos consolar, mas sejamos nós que, ao aprender sobre a justiça, o amor e a realidade espiritual, possamos consolar os nossos irmãos em todos os planos da existência, vivendo unidos como Jesus nos ensinou, no amor. Por fim, se esperamos consolo, busquemos nas Escrituras o nosso guia, lembrando-nos sempre das palavras dos apóstolos. Destaquemos da letra que mata o espírito que vivifica. Em outras palavras, sejamos maduros o suficiente para interpretar com profundidade e sabedoria os ensinamentos cristãos. Aos poucos, conforme formos absorvendo esse aprendizado e colocando-o em prática em nosso dia a dia, estaremos cada vez mais próximos de Deus, entendendo com maior simplicidade o papel do Consolador. Assim, pedimos que Deus nos abençoe, hoje e sempre.